Pra quem não me conhece, eu sou o Calígrafo, mas as pessoas me chamam de Cali. Eu faço lives aí há um bom tempo na internet, e eu mexo com a internet há bastante tempo, mas eu tenho uma história justamente sobre isso que eu quero contar hoje pra vocês. Eu sou de São Paulo, eu nasci na Cidade do Inferno, também é conhecido, né? Então faz sentido, né? Temporada de sangue, diabo, eu moro na Cidade do Inferno, então enfim. Que mais que eu posso contar sobre mim? Fatos curiosos. Eu consigo parecer um SCP, mas isso aí a gente pode falar depois. Eu tenho um rosto muito maleável, então eu consigo ter expressões muito estranhas. Então é engraçado. Então quando vocês me verem na mesa fazendo assim, ó, é genuíno, é completamente genuíno, tá? Que foi isso? Eu tenho realmente um rosto muito maleável. Eu jogo vôlei, eu ainda estou na faculdade, mas a gente já vai chegar nessa parte. Hoje eu tenho uma história pra contar pra vocês. E é uma história que eu tenho um carinho muito grande, que eu também preparei um Obsidian pra contar pra vocês. E a minha história com Ordem, ela começa há um tempo a mais. E eu quero contar pra vocês a história de como Ordem Paranormal mudou a minha vida. Isso não é um clickbait, isso não é não estou exagerando. Isso é real. Ordem Paranormal, de fato, mudou a minha vida. E eu quero contar pra vocês essa história hoje, ok? Ordem Paranormal mudou a minha vida. E agora eu preciso contar pra vocês como. Em 2017, eu tava na escola. Eu atualmente tenho 23 anos, pra que eles se perguntam. A bio da Twitch tá errada, eu não tenho 21. Dá pra ser enganado mesmo. Em 2017, eu comecei a ter muito tempo sozinho. Eu tinha muito tempo livre. E, coincidentemente, eu assistia muito um cara chamado Rafael Lange. E eu também assistia outras pessoas. Mas, já que estamos falando de Ordem, vamos botar especificamente nosso mano Rafael Lange. E isso é um pouco vergonhoso, tá, chat? Mas 2017, esse era eu. Esse era eu. Esse molequinho aí. Eu não mudei muito, mas esse sou eu, tá? E a gente chega um cara que não tinha a menor ideia do que tava fazendo. E tinha muito tempo livre. Eu só tava fazendo vídeo porque eu queria me divertir. Eu gostava de fazer as coisas, meus vídeos não eram bons, tá? Eu reconheço isso. Meus vídeos não eram bons. E tá tudo bem, tá ligado? E tá tudo bem. Você não precisa começar na internet fazendo os melhores vídeos do mundo. Tá tudo certo, tá? Mas, com o passar do tempo, chegamos em 2019, tá? Em 2019, eu tinha algo engraçado pra contar. Em 2019, eu tinha 2 anos que eu tinha esse outro canal, que chamava Soul, pra aqueles que se perguntam, que era um canal que eu tenho um certo carinho, apesar de não saber que ele é bom, né? Mas, eu achava que o meu canal não ia bem, porque eu falava muito palavrão. E eu tenho um spoiler, os vídeos eram ruins mesmo. E tá tudo bem. Os vídeos eram muito ruins e tá tudo certo. Eu achava que era porque o YouTube não gostava de mim, e eu falava muito palavrão. Mas não, é só porque os vídeos eram muito ruins e tá tudo bem. Mas, com o passar do tempo, eu criei um novo canal, que é o nome que vocês conhecem hoje, né? Calígrafo. E agora, antes da gente ir do resto da trajetória, muita gente vai se perguntar por que caralhos Calígrafo? E eu preciso explicar por que Calígrafo. Eu preciso explicar, porque senão todas as pessoas vão perguntar, mas por que Calígrafo? Por que Calígrafo? Então vamos explicar por que Calígrafo. Quando eu fui criar um canal novo, eu falava muito, como eu disse, eu falava muito palavrão e tal, só que meu próximo canal, eu queria que ele tivesse um nome legal, um nome diferente, um nome que pegasse, tá ligado? Então, eu pensei o seguinte, eu preciso de um nome legal, eu preciso de um nome novo legal. E eu estava assistindo um anime na época, que eu assisti há muito tempo, que chama Barakamon. Ele é um anime que ele conta justamente a história de um calígrafo. E eu sempre achei muito foda como ele contava, como os calígrafos contam uma história baseada no kanji deles, tá ligado? Então, artistas fazem quadros, pessoas que desenham, artistas de desenho, né, tipo, especificamente fazem só grafite, fazem uns painéis muito fodas com grafite e tudo mais, mas calígrafos, especificamente, é uma profissão que existe mais
no Oriente, no Japão, na Coreia, na China, que são caras que eles desenham kanjis, desenham os símbolos da língua deles, e cada um desenha de um jeito diferente. E é por isso que eu acho tão lindo. Eles passam a visão de mundo deles a partir disso. De ideogramas, exato, boa. E eu achei isso muito foda, eu sempre achei isso muito foda. E eu falei, mano, quer saber? Tá aí, carígrafo. Porque todos os vídeos meus são uma letra que eu tô escrevendo com quem tá me assistindo, e são uma letra que eu tô compartilhando pra rapaziada. Então, daí surgiu Calígrafo, né? Isso aqui é o kanji pra sorrir. E, especificamente, eu fazia vídeos de reflexão. Se você sabe o que são vídeos de reflexão, você já entrou em um nicho muito específico do YouTube e você não estava bem, o que tá tudo certo. Mas eu fazia esses vídeos de reflexão, e tá tudo bem. E eu fazia esses vídeos de reflexão, e era ok, era um moleque de 17 anos, 18 anos, que queria contar pras coisas o que ele achava do mundo. E, mano, tá tudo bem, tá ligado? Era legal. Eu não acho esses vídeos ruins, ok, chat? Eu não acho esses vídeos ruins. Mas, nossa história não para por aqui. Porque com o passar do tempo, em 2020, pandemia. Pandemia. E na época do Covid, eu tava fazendo engenharia. E tá aqui um fato curioso pra vocês. Quando eu fazia engenharia, eu queria trabalhar com entretenimento. Eu sabia que eu queria trabalhar com entretenimento. Mas eu queria fazer engenharia porque eu achava que isso poderia ser um jeito mais fácil de eu viver a vida, de eu fazer as coisas que eu queria fazer. E começou a pandemia com eu fazendo engenharia. Eu passei um bom tempo fazendo engenharia. Eu passei um ano fazendo engenharia, mas a gente... Uber! Mas a gente já chega nisso. Durante esse 2020, eu parei de fazer vídeo pro YouTube. E eu fui ver primeiro episódio de Ordem Paranormal. E eu não gostei muito na época que eu assisti. Eu já tinha assistido RPGs antes. Era um RPG de One Piece que eu assisti antes. Mas a primeira vez que eu fui ver Ordem, eu não gostei muito. Eu fazia engenharia da computação. Mas eu falei assim, legal, maneiro aí que o Selbit tá fazendo isso. Segui minha vida. Agora, quando foi sair O Segredo na Floresta, meus amigos da época disseram pra mim, irmão, tu precisa ver O Segredo na Floresta, você vai gostar muito de RPG, mano. E eu já gostava de RPG, mas reforçaram, tu precisa ver Segredo na Floresta. E eu falei, beleza. Fui assistir O Segredo na Floresta. Pasme, eu assisti tudo em 2 semanas. Eu fui ver depois que terminou e eu assisti tudo em 2 semanas. Eu devorei O Segredo na Floresta, eu assisti muito rápido. E eu fiz esse vídeo. O RPG do Selbit foi, certo? O RPG do Selbit foi. E dessa pequena fagulha, dessa pequena coisa que eu tinha visto, algo eu criei. Paradoxos de Cliffside. Eu tenho uma história muito engraçada pra esse RPG. Especificamente esse RPG aqui, o Paradoxo de Cliffside, eu tenho uma coisa... Essa é uma das histórias mais engraçadas e ela tem a ver com o nosso mano Selbit. Eu vou até tirar a música emocionante, porque essa história ela é só engraçada. Ela é só divertida. Eu fiz esse RPG, rapaziada, com esse notebook aqui. Esse notebook aqui eu streamei essa história. Esse notebook não rodava porra nenhuma. Ele não rodava porra nenhuma. Ele não funcionava. Ele não funcionava. E eu fui streamar com 6 câmeras. Mas gente, não rodava bem. Não rodava bem. Era tipo 3 FPS. As câmeras desse RPG eram exatamente assim, ó. Deixa eu representar. Era assim, ó. E aí, galera, tá começando o RPG. Era literalmente isso. Era literalmente isso. E aí, não era muito... não era muito fácil fazer RPG assim. Meus olhos, perdão. Só que aí um dia, na época que eu comecei a fazer live, eu era muito zoado por algumas pessoas que sabiam que eu fazia live e eram da minha antiga escola, enfim. E um dos meus amigos, o que interpretava o John Pivete, ele tava vendo as pessoas que estavam no chat, porque caso aparecessem esses caras que não gostavam de mim, ele bania, tá ligado? Só que quando ele tava vendo, ele tava olhando as pessoas que estavam assistindo a live, ele olhou assim, Selbit? Não é possível. Ele clicou no nome e era o Selbit de fato. E era ele mesmo. Só que, mano, o meu amigo, a gente tinha tipo 10 pessoas vendo a gente. E aí, o meu amigo, mano, meu nome é Franco, tá, rapaziada? Pra quem não sabe, meu nome é Franco. Ele falou, Franco, tu não vai acreditar, mano. Tu não vai acreditar.
o Selbit tá na live, mano. E aí, todos os meus outros amigos, mano, o Selbit tá na live! Meu Deus! Sabe o que eu disse, chat? Eu virei aqui, fiz assim, ó. Fiz um mewing, e eu virei pra ele e falei assim... Eu virei pra ele e falei assim... Depois eu vejo isso. Eu não falei mais nada. Eu só falei, depois eu vejo isso. E eu continuei o RPG. Sem pensar duas vezes. Sem pensar duas vezes. Eu só continuei o RPG. Com muita aura. Eu moguei o Selbit. Eu só continuei. Eu só continuei streamando. E aí, enfim. Aí eu lembro que depois que acabou o RPG, eu fui escrevendo no Twitter. Ô, Selbit, desculpa aí, mano. Eu vi que tu tava na live, mas eu nem falei nada, porque eu falei... E eu literalmente falei isso. Eu farmei aura na frente do Selbit e fui embora. Mas é uma... Mas assim, podemos voltar à história. Depois que eu fiz esse RPG, eu passei a ter muita paixão por isso. Muita paixão por isso. E eu joguei alguns RPGs. Eu joguei muitos RPGs. Esse foi meu primeiro RPG streamado, que o Wes que streamou pra mim. Essa é uma história engraçada, mas não é pra agora. Eu joguei aqui. Mano, eu joguei muito RPG. Muito RPG. Mas eu quero colocar dois em destaque. Especificamente de dois amigos meus muito próximos. Despertados é um one shot do amigo GG Tonho. Que foi onde eu conheci o GG Tonho. E onde eu conheci o Bife. Dois dos meus melhores amigos. Até hoje. E quando a gente começou, a gente se conheceu, a gente não sabia de nada. Esse dia foi muito especial. O Bife que escreve o Ordem. Mas depois, chegou esse RPG aqui. Cápsula do Tempo. Cápsula do Tempo é um RPG que foi streamado pelo Bife. Esse é o escritor do Ordem, rapaziada. Se você não sabe quem é um dos escritores do Ordem, é o Stefano e o Bife, esse cara aqui. E essa mesa, ela se passou num momento muito complicado na minha vida. Porque quando eu comecei a fazer conteúdo, quando eu comecei a fazer live, quando eu comecei a fazer YouTube, a minha família não apoiava isso. Não apoiava. A minha família inteira chegava, ela tinha profissões muito concretas e coisas muito padrões, mas eu era o diferente. Eu queria trabalhar com a coisa mais esquisita que tem. Internet. E no final desse RPG, esse RPG fala muito sobre sonhos. Fala muito, inclusive ele é um ótimo RPG. Não é porque eu tô nele, eu só realmente tenho muito carinho por ele. E eu lembro que no final desse RPG, eu chorei muito. Porque eu continuei acreditando no que eu queria. Eu continuei acreditando de que esse mundo de RPG e das histórias que a gente queria contar poderiam chegar longe, tá ligado? E eu segui. E aí, mais pra frente, eu fiz o Speedrun na Floresta, que talvez você me conheça por. E se você me conhece daqui, muita gente não gostou de mim nesse RPG. Porque foi a primeira vez em live que eu tinha 3.500 pessoas na live. Eu estava muito tenso. Muito tenso. E esse foi provavelmente um dos RPGs que mais estourou, que mais furou a bolha. E foi um RPG que não tinha nada a ver com o Segredo na Floresta, apesar de ter a ver com o Segredo na Floresta. Então, o Speedrun da Floresta era muito mais eu ir brincando com os meus amigos com uma ideia estúpida que, por alguma razão, furou a bolha. Eu lembro que muita gente assistiu em live, muita gente conversou sobre isso, e muita gente me conheceu daqui. E depois disso, eu comecei a fazer TikTok. Eu fazia TikTok, eu era TikToker aqui, ó. Eu até tinha uma quantidade bacana de seguidor aqui no TikTok. E eu teorizei muito sobre Ordem. E quando eu digo que eu teorizei muito sobre Ordem, é que enquanto eu tava passando todas essas minhas aventuras em RPG e tudo mais, eu continuei assistindo Desconjuração. Eu continuei vendo Calamidade. Eu continuei vendo Segredo na Ilha, eu continuei vendo Sinais do Outro Lado. Eu tava lá, vendo tudo. Eu fazia coisa de tabuleiro também. Esse é um dos vídeos que mais estourou, que é quando eu jogava, quando eu fui falar sobre Uno. E, especificamente nessa época, eu mando um abraço pra galera do D20 Minutinhos, o GG Tonho e meu mano Roma, que, mano, grande parte das histórias que a gente contou, eu contei com eles. Então, eu devo muito a todos eles. Devo muito a todos eles. Mas, com o passar do tempo,
né, com o passar do tempo, eu tenho uma má notícia pra contar pra vocês. Rapaziada, algum de vocês tem uma noção do quão caro é você fazer um RPG? É sério, é uma pergunta que é genuína. Tipo, algum de vocês tem uma noção do quão caro é fazer? Não estilo Ordem, não estilo Ordem. Não é a mesmo nível de produção do Ordem. Fazer um RPG com seus amigos streamado. Fazer literalmente isso aqui. Chamar uma rapaziada pra jogar RPG. Não. Galera, é muito caro. É muito caro. A gente não... As pessoas que trabalham com conteúdo de RPG, a gente não ganha dinheiro que trabalha só com RPG. Só com certas coisas que a gente acaba tirando do bolso e várias exceções a gente consegue. O PNG falso foi de propósito, que eu achei mais engraçado. É muito dinheiro. E eu precisei de um PNG falso de dinheiro. Eu achei que seria mais engraçado. E nesse ponto, a minha família já tava me apoiando mais, tá ligado? Diego, valeu pelos 5 subs, mano. Tamo junto. Eles, nessa época, minha família já me apoiava mais. Já me apoiava. Só que existia um porém. Em 2023, pra 2024, eu tô terminando a faculdade agora, rapaziada. Eu tô no meu TCC. Só que era metade do meu curso. Pra quem não sabe, eu faço cinema agora. Eu saí de engenharia e fui fazer cinema. É uma coisa importante a se dizer na minha história. Mas, eu preciso ganhar dinheiro, né, rapaziada? Eu preciso viver. Eu não podia ficar indo atrás de... eu faço isso aqui, ó. Eu chego na faculdade, rapaziada, eu faço isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Eu só faço isso. Mas... de 2023 pra 2024, eu percebi, caramba, eu preciso ganhar dinheiro. Eu, de fato, preciso ganhar dinheiro. Senão, eu vou morrer. Eu não vou ter onde viver, tá ligado? Eu sei que eu amo isso, mas como é que eu vou fazer isso virar? Então, eu criei um novo canal, Kali, que agora tem @CaligraTV, mas antes era era diferente, mas enfim. E eu comecei a contar histórias. Eu continuei fazendo o que eu sempre gostei de fazer, que era contar histórias. Só que, dessa vez, com desafios em jogos. Eu joguei Plants vs Zombies sem sol. Eu joguei Hollow Knight, mas o chat controla o jogo. Eu joguei Cuphead, mas meu batimento cardíaco controla a velocidade do jogo. Eu joguei Bloons TD sem macacos. Eu joguei Mario Kart sem andando em linha reta. Eu joguei Undertale parado. E muitas outras coisas. Mas não é só porque eu gosto de desafios e porque eu tenho tempo livre pra ser desempregado e fazer isso aqui. Só que, a real, gente... é que eu nunca fiz esse canal só porque eu falei, eu preciso de dinheiro, eu preciso sobreviver. Eu fiz esse canal porque eu sempre gostei muito de contar histórias. Eu sempre gostei muito de fazer as pessoas se sentirem bem e estarem intrigadas nas coisas que eu quero. É sempre por diversão, exato. E todos esses desafios é porque, de fato, eu tenho uma paciência bem grande e eu gosto de fazer isso. Mas, no fundo, o que pra mim importa é a história. E eu continuei jogando RPG nesses tempos. Afinal, eu tenho um dos RPGs favoritos, que caso você queira ver minhas coisas, é só escrever exclamação canais aí no chat, que tem esse canal aqui, e tem o meu canal de RPG, tem meu canal de VODs. Assistam as paradas, eu boto muito carinho nos conteúdos que eu faço. Esses vídeos aqui dão um trabalho desgraçado, mas eu gosto muito. Mas enfim, eu continuei jogando RPG. Esse é um dos meus RPGs de Jujutsu Kaisen, se você sabe o que é, se você gosta de Jujutsu Kaisen. O Jujutsu Kaisen, ele é um RPG que eu tenho muito carinho nele. Porque ele é um what if gigante do anime Jujutsu. Se você já viu Jujutsu, não precisa assistir, na real, mas é um puta do anime, é um puta do RPG legal. Eu também joguei outras mesas do amigo Roma, do amigo GG. Eu joguei essa campanha aqui, muita gente me conheceu por causa da Carol, né? Minha amiga Carol, minha amiga Carol. Mas, no fundo, chat, vocês querem saber mesmo como é que nosso mano Rafael Lange, me chamou. Muita gente quer saber como foi isso. E essa é uma história muito bonita, na real. Quando eu tava nessa época que eu disse pra vocês, a gente volta pra 2024, no meio de 2024. Eu tava num problema na minha vida, nesse dilema. Eu continuo fazendo conteúdo ou eu vou ter um trabalho comum? E eu tava no final de um processo seletivo pra entrar pra uma empresa, pra ter um estágio e fazer as coisas que é mais comum. E eu tava numa situação muito tensa, porque eu tinha essa escolha. Eu entro nesse estágio que eu não vou gostar, que eu não tô afim de fazer, ou eu largo tudo e foco
ou eu viro CLT, ou eu largo tudo e foco 100% no meu sonho. E minha família, obviamente, queria que eu seguisse o lado mais seguro. Afinal, até agora eu nunca tinha ganhado uma grana boa. Eu nunca tinha conseguido ter uma grana maneira com isso. E eu mandei uma mensagem no dia pro estágio, dizendo que eu não queria. Dizendo que eu agradecia a oportunidade, mas eu precisava focar em uma coisa que era mais importante pra mim. Eu larguei tudo. Eu larguei todas as vagas de estágio, eu larguei todas as coisas, e no mesmo dia, eu cheguei no meu quarto chorando, porque eu tava muito indeciso se eu tinha feito a escolha certa. A minha aba de mensagens do Twitter tinha um umzinho aqui. E eu achei que era algum amigo meu mandando algum meme, é comum. Mas quando eu cliquei, tinha uma mensagem do Selbit me chamando pra participar de Ordem Paranormal. Eu tô segurando esse segredo há 1 ano e meio. Eu nunca disse nada sobre isso. Eu sempre fiquei fazendo piadinha com o chat. Eu sempre fiquei zoando. Mas no fundo, era porque eu queria que vocês estivessem aqui comigo. Não só quem tá chegando hoje, ou quem tá me conhecendo há muito tempo. Todas as pessoas que eu conheci na internet foram muito importantes pra eu chegar onde eu tô. E eu vou ser honesto, rapaziada. Eu não quero parar. Recentemente, eu fiz outras coisas. Eu joguei Sonic, mas eu corria na vida real pra correr no jogo. Eu joguei com meu amigo Grifo, Silksong, inteiro, com 2 jogadores jogando com o mesmo controle. Eu joguei Cuphead, mas o batimento cardíaco controla a velocidade do jogo. E eu joguei Enigma do Medo sem dar dano. Mas essa história não é pra agora. Eu tenho várias ideias e várias coisas que eu quero continuar contando. Essas são algumas delas que estão escritas. Mas a real é que, durante todo esse tempo, tudo que eu sempre quis fazer, tudo que eu sempre quis era continuar contando as minhas histórias. Eu sempre quis colocar um sorriso no rosto das pessoas, porque a gente vive num mundo muito complicado. E... desculpa, gente. A gente vive num mundo muito complicado. Se eu puder deixar o dia de uma pessoa mais feliz, se eu puder ajudar a pessoa a refletir sobre quem ela é e poder ser melhor no final do dia, é isso que eu quero fazer. E, obviamente, uma pessoa não vai pagar todas as minhas contas, mas eu acredito que as histórias que eu tenho a contar, as coisas que eu quero fazer, os projetos que eu quero fazer, é só o começo. Eu tenho muito carinho por Ordem, porque Ordem continua me dando muitas oportunidades. E eu agradeço muito a toda a equipe, todos os meus amigos e ao Selbit por ter confiado em mim. É isso também. Meus amigos por terem sempre confiado em mim. E, enfim, eu só agradeço tudo, sempre. E eu sei que às vezes a gente tem situações muito ruins durante a nossa vida, mas eu juro que passa. Tá bom? Eu juro que passa. Desculpa se eu fiz alguém chorar, ou por estar chorando, mas pra mim é uma coisa que não deixa de ser emocionante. Pra quem tá me conhecendo hoje, eu sou o Calígrafo, as pessoas me conhecem como Cali, meu nome é Franco, eu tenho 23 anos e eu gosto de fazer as pessoas sorrirem. Eu jogo jogos de jeitos muito estranhos, eu gosto de fazer projetos que eu não tenho dinheiro pra fazer, mas eu e os meus amigos, o Grifo, o Cereal, a Alicia, o Guizo, a Yas, o Bife, todo mundo, todos meus amigos, a gente sempre tentou ir além e fazer uma coisa por mais que a gente não tivesse o dinheiro. E o Ceras falou disso na live dele, mas estar estar em um lugar, ver o carinho que o Ordem tem, que toda a equipe do Ordem tem, é bizarro. E poder estar lá e poder colocar o mesmo carinho que eu sempre tive há 5 anos, aquece muito meu coração. Então é isso. Obrigado por todo o carinho sempre. Pra todo mundo que me conhece hoje, só espero que vocês continuem nessa caminhada. Eu tenho muitas coisas que eu quero mostrar pra vocês, tem muitas coisas que eu quero fazer, e tem muitos sonhos a realizar. Essa mesa vai ser muito irada, eu tô muito animado pra amanhã, muito, muito animado pra amanhã. E obrigado por todo o carinho sempre, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos, e espero que vocês estejam sorrindo um pouquinho. Agora a gente precisa falar sobre outro assunto, né, importante. Muitas pessoas perguntaram como surgiram essas fotos, de onde é que elas vieram. E o Ceras tinha dito que foi pela Hexacomb. Mas eu tenho uma coisa a dizer. Não foi o Selbit que sequestrou. Eu era o último player a ter a foto tirada. Eu tive que assumir o trabalho. Ele disse que eu só estaria em Ordem Paranormal se eu sequestrasse todos os jogadores e tirasse a foto deles. Eu precisava usar a Hexacomb. Ele disse pra mim que era necessário. Eu sinto muito, mas no final dessa história, eu sempre fui o Hexacomb. Era eu dentro da van, Ceras. Era eu
Eu precisava fazer isso, porque eu também precisava da minha oportunidade. O Rafa disse que era o único jeito, mano. Ele falou assim, mano, que não tinha outra forma. Eu precisava levar a Hexacomb até os players. E eu fui, um por um, até que chegou a minha vez. E eu achei que ele só ia tirar minha foto. Eu fui colocado em uma Kombi também. E ele me levou pra outro lugar. Quem me levou, quem estava com a outra Hexacomb, nós nunca saberemos. Mas de uma coisa eu sei. Nesse Natal macabro, eu fui o Hexacomb. E talvez eu continue sendo. Na próxima temporada, nós vamos ver de fato quem estará com as combis na mesa. Descubra já, no próximo spin-off, Ordem Paranormal, combis maneiras. Eu te espero lá. Eu vou mestrar, rapaziada. Eu já tô dando essa lore aí, rapaziada. Eu vou mestrar. O Sept não vai jogar, né? Ele falou pra mim, não, pode fazer aí o spin-off. Então é isso, galera. Vai ter um spin-off a mais. Então Ws aí no chat, galera. Eba, mano. Aê, mano. Mais um spin-off, rapaziada. Mais um spin-off. Vambora, rapaziada. Mais um spin-off, mano. É isso. É isso, rapaziada. RPG de Kombi. Isso.